A Venezuela, um país sul-americano abençoado com vastas reservas de petróleo, já foi um farol de prosperidade na região. Suas cidades vibrantes e a qualidade de vida de seus cidadãos eram invejadas por muitos. No entanto, a promessa de riquezas se transformou numa dura realidade de colapso econômico, convulsão social e um êxodo em massa de seu povo. As prateleiras vazias dos supermercados e as longas filas por bens básicos tornaram-se cenas comuns. Desde o início dos anos 2010, a Venezuela vem lutando contra uma crise multifacetada, desencadeada por uma complexa interação de instabilidade política, má gestão econômica e corrupção. A hiperinflação e os protestos tornaram-se parte do cotidiano. Essa tempestade perfeita mergulhou a nação numa profunda crise humanitária, deixando seus cidadãos lutando pela sobrevivência. Famílias inteiras enfrentam a escassez de alimentos e a necessidade de ajuda humanitária. As sementes dessa crise foram semeadas durante a era Hugo Chávez, marcada por políticas populistas e nacionalização, que inicialmente conquistaram amplo apoio, mas acabaram se mostrando insustentáveis. A nacionalização das indústrias prometia prosperidade, mas trouxe desafios imprevistos. A situação piorou drasticamente sob a liderança de Nicolás Maduro, com o tecido político e econômico do país se desfazendo em um ritmo alarmante. As ruas vazias e os negócios fechados são testemunhas desse colapso. Hoje, a Venezuela representa um forte lembrete de como a prosperidade pode ruir rapidamente, deixando para trás um legado de sofrimento e deslocamento. Edifícios abandonados e famílias em desespero são imagens tristes da realidade atual. O mundo observa com a respiração suspensa enquanto a Venezuela luta contra seus demônios, esperando por um farol de luz para guiar a nação rumo a um futuro melhor. A esperança ainda brilha nos olhos de muitos venezuelanos. O caminho à frente é repleto de desafios, mas a resiliência do povo venezuelano oferece um vislumbre de esperança em meio à turbulência. A solidariedade comunitária e os sorrisos das crianças são sinais de um espírito inquebrável. Este vídeo mergulha no coração da crise venezuelana, explorando as consequências econômicas, sociais e demográficas que deixaram uma marca indelével na nação e em seu povo. A crise afetou todos os aspectos da vida venezuelana. O declínio da Venezuela serve como um conto de advertência para nações em todo o mundo, destacando a importância da governança responsável, estabilidade econômica e bem-estar social para o florescimento de qualquer sociedade. A história venezuelana é um alerta para todos. O mundo precisa se unir para apoiar o povo venezuelano em sua hora de necessidade, abrindo caminho para um futuro melhor, onde a paz, a prosperidade e a dignidade sejam restauradas a esta nação outrora próspera. A solidariedade global é crucial para a reconstrução da Venezuela. No centro dos problemas da Venezuela está uma crise econômica paralisante, caracterizada por uma hiperinflação que dizimou o valor do bolívar, a moeda nacional. Esta situação tem sido devastadora para a economia e para a vida cotidiana dos cidadãos. Essa queda livre econômica deixou a maioria dos venezuelanos lutando para comprar itens básicos de necessidade, empurrando milhões para a pobreza. As filas para comprar alimentos e outros produtos essenciais tornaram-se uma visão comum. O Fundo Monetário Internacional estimou que a taxa de inflação da Venezuela atingiu impressionantes 1.300.000% em 2018, um número que desafia a compreensão de muitos. Este nível de inflação é quase sem precedentes na história moderna. Este colapso econômico tornou o salário mínimo, antes significativo, quase inútil. O poder de compra dos venezuelanos foi severamente reduzido. Um trabalhador ganhando um salário mínimo na Venezuela teria dificuldade em comprar até mesmo um único dia de mantimentos. A inflação galopante tornou os preços dos alimentos exorbitantes. A situação é ainda agravada pela escassez crônica de alimentos, remédios e outros bens essenciais.
As prateleiras vazias nos supermercados são um reflexo da crise. Os supermercados costumam ter prateleiras vazias, forçando cidadãos desesperados a recorrer à busca por restos ou a depender de doações do governo. A dignidade humana é frequentemente comprometida. O colapso da economia venezuelana pode ser atribuído a uma confluência de fatores, incluindo má gestão governamental, corrupção desenfreada e forte dependência das exportações de petróleo. Estes problemas estruturais agravaram a crise. A queda nos preços globais do petróleo nos últimos anos desferiu um golpe severo na economia dependente do petróleo da Venezuela, empurrando-a ainda mais para o abismo. A falta de diversificação econômica foi um erro crítico. A resposta do governo, incluindo controles de preços e manipulação cambial, só serviu para exacerbar a situação, criando mais distorções no mercado. As políticas econômicas falharam em estabilizar a economia. A crise econômica teve um impacto devastador na vida dos venezuelanos comuns. A luta diária para sobreviver tornou-se a nova norma. Médicos, professores e outros profissionais viram seus rendimentos diminuírem para uma ninharia, forçando muitos a abandonar suas profissões e buscar meios alternativos de sobrevivência. A fuga de talentos é uma realidade dolorosa. A classe média, outrora próspera, foi dizimada, com muitas famílias caindo na pobreza. A mobilidade social foi severamente afetada. O desespero econômico alimentou a agitação social, o crime e um êxodo em massa de venezuelanos em busca de uma vida melhor em outros lugares. A crise humanitária continua a se desenrolar. O colapso econômico na Venezuela teve um profundo impacto no tecido social da nação, afetando todos os aspectos da vida cotidiana. A fome se tornou uma dura realidade para milhões, com taxas de desnutrição disparando, especialmente entre crianças. Famílias inteiras lutam para encontrar uma refeição por dia. Hospitais, sem suprimentos e equipamentos médicos básicos, estão lutando para lidar com o afluxo de pacientes que sofrem de desnutrição e doenças evitáveis. A falta de medicamentos essenciais agrava ainda mais a situação. O sistema de saúde, antes a inveja da região, foi posto de joelhos, incapaz de fornecer cuidados adequados. O desespero nascido das dificuldades econômicas levou a um aumento nas taxas de criminalidade em todo o país, com a segurança pública se deteriorando rapidamente. Crimes violentos, antes raros, tornaram-se comuns à medida que as pessoas recorrem a medidas desesperadas para sobreviver. A violência se tornou uma parte do cotidiano. As ruas outrora vibrantes de Caracas, a capital, agora costumam ficar desertas depois de escurecer, enquanto o medo toma conta dos corações de seus cidadãos. A vida noturna praticamente desapareceu. O contrato social que antes unia a sociedade se desgastou, deixando muitos se sentindo vulneráveis e desiludidos. A confiança nas instituições públicas está em declínio. O sistema educacional também foi severamente impactado pela crise, com escolas em ruínas e salas de aula vazias. As escolas carecem de suprimentos básicos e muitos professores, incapazes de sobreviver com seus magros salários, abandonaram seus cargos. A educação de qualidade se tornou um luxo inacessível. Isso levou a um declínio nos padrões educacionais e a uma geração de crianças privadas de seu direito a uma educação de qualidade. O futuro dessas crianças está em risco. A crise roubou o presente dos venezuelanos e lançou uma sombra sobre o seu futuro, deixando uma nação em desespero. As consequências sociais da crise venezuelana vão muito além de estatísticas e números. Elas são visíveis em cada esquina. Elas estão gravadas nos rostos das mães que lutam para alimentar seus filhos, enfrentando a incerteza diária. Nos olhos dos jovens roubados de seus sonhos e esperanças, e nos corações de uma nação que anseia pelo retorno à normalidade, buscando um futuro melhor. A paisagem cultural, outrora vibrante da Venezuela, foi silenciada à medida que o foco muda da arte
música e literatura para as tristes realidades da sobrevivência. A cultura foi deixada de lado.